Na aula de hoje, nós vamos falar sobre máquinas térmicas. Para colocar o tema numa perspectiva mais ampla, vamos começar falando sobre formas de energia. Na verdade, existem só 3 formas básicas de energia. A energia de movimento, a energia de interação entre as partículas de matéria, né, que a gente expressa na forma de uma energia potencial. Existe a interação gravitacional, eletromagnética, nuclear e outras mais básicas que não nos compete discutir, né? E a energia de repouso das partículas, que vem da relatividade. O que a gente chama de energia interna de um sistema termodinâmico é, na verdade, a energia cinética e de interação dos seus constituintes elementares, né, ao nível atômico molecular. Então, a energia, a gente sabe, é uma grandeza conservada, ela não é criada nem destruída. Então, a energia se transforma de uma forma em outra. Então, o que a gente chama de fonte de energia, na verdade, fonte de energia térmica, é um processo que envolve a transformação dos constituintes microscópicos, né? E essas transformações, né, ocorrem em 2 níveis. Na transformação ao nível atômico molecular, onde a gente chama essa transformação, essa energia de energia química. E ao nível nuclear, né, no núcleo do átomo, que a gente chama de energia nuclear. Essas alterações, né, essas reações químicas ou nucleares, até alteram a configuração interna dos constituintes elementares e isso afeta a energia térmica do sistema, né? Esses aqui são os processos mais básicos e comuns, né, de transformação de energia. A combustão e a sua reação reversa, né, que é a energia química, né? Basicamente, existe uma diferença de ligação nesses constituintes aqui, né? Na combustão, a energia química é transformada em calor, em energia térmica, movimento dos gases, né, gerados na combustão. E a fotossíntese é o processo onde uma pequena fração da luz solar é captada para compor moléculas complexas, né, a partir de moléculas simples como gás carbônico e água, né, usando a luz. Então, no contexto global, né, isso daqui é o que a gente chama são alguns dados de 2013, né, a produção total de energia no globo, né, na Terra, em 2013. Os números são muito grandes, né, 570 exajoule. Exa é o prefixo ESI para 10 a 18. Né? Essa produção de energia significa extração, né, de combustíveis fósseis e geração de coisas que são combustíveis. A parte dessa energia é transformada em eletricidade, uma fração pequena, né? A grande parte da energia produzida, né, é queimada, né? Aqui é o painel dos combustíveis, né, as fontes de energia globais. Basicamente, você tem os combustíveis fósseis, né, petróleo, carvão, gás natural, etc., né, a biomassa e outras coisas. Né? Uma fração, isso aqui é a grande maioria dos combustíveis. 5% basicamente vem da energia nuclear e só uma pequena fração envolve energia hidroelétrica e outras fontes de energia, como eólica, geotérmica, etc. e tal. Né? Comparando com a energia, a fonte da energia na Terra, basicamente, é a energia solar. Né? O Sol se queimando, né, basicamente, por reações de fusão nuclear, espalha uma imensa quantidade de energia em todas as direções. A Terra intercepta uma minúscula fração dessa energia e que, eventualmente, uma parcela dela é absorvida na superfície. Essa parcela absorvida na superfície toca a Terra, né? O ciclo das águas, etc. e tal, mantém a temperatura no planeta, etc.
uma pequeníssima fração dessa energia absorvida aqui é convertida em fotossíntese em combustíveis, né? Então, os combustíveis, né, eles são basicamente, a nossa civilização é tocada, a energia, né, que toca a nossa civilização humana, né, vem da queima de combustíveis, né? Quem transforma essa energia, essa energia de combustíveis em coisas úteis, né, são as máquinas térmicas. Então, aqui alguns exemplos de máquinas térmicas, né? A nossa civilização, na verdade, começou com a invenção das máquinas térmicas, a nossa civilização atual, tecnológica, né? Então, a anciã máquina a vapor, a sua versão mais aperfeiçoada, né, que é a turbina a vapor, né, onde o vapor ele não é jogado fora, mas funciona num ciclo, né? E o motor, acho que mais comum que existe, né, que é o motor de automóvel, né? Os motores a explosão, motores a explosão. Tá certo? O que eles têm em comum, as máquinas térmicas? Basicamente, eles pegam a energia gerada pela combustão, né, de uma fonte que a gente chama uma fonte quente, em alta temperatura, certo? E transforma essa parte dessa energia em trabalho útil, trabalho mecânico, basicamente, que eventualmente é usado para gerar energia elétrica, né? E uma parte do calor é perdido na fonte fria, o ambiente, em última instância, né? A substância, né, com que a máquina trabalha, ela realiza basicamente um ciclo. Pode não ser a mesma substância, né, mas todas as máquinas térmicas são cíclicas, as coisas têm que funcionar continuamente, né? Então, do ponto de vista da substância de trabalho, né, com que a máquina opera, né, ela está operando num ciclo, né, portanto a energia dela volta ao estado inicial, portanto a sua energia não muda no ciclo, então o calor absorvido, o calor total absorvido, né, ou seja, o absorvido da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria, é transformado em trabalho. Outro tipo de máquina térmica é o refrigerador ou a bomba térmica, né, que é usada justamente para tirar frio, né, tirar calor de uma fonte fria e levar para uma fonte quente. Ela é usada para aquecimento, né, ou para refrigeração. Tá certo? Isso é feito à custa de um trabalho externo. Mas, basicamente, o esquema é o mesmo. Então, a gente define, né, em máquinas térmicas, a sua eficiência, né? A eficiência de um processo, de qualquer coisa, é definida como aqui o benefício pelo custo, a razão entre o que você obtém por quanto que você tem que despender para obter esse resultado, né? Da conservação da energia, né, o trabalho gerado por um motor é a diferença entre o calor absorvido da fonte quente e o calor rejeitado na fonte fria. Então, a eficiência, a gente usa essa letra grega aqui, eta, que é um E grego, basicamente, para a eficiência, né? É a razão entre o trabalho realizado pela máquina e a quantidade de calor que ela absorveu. No caso de um refrigerador, né, o balanço de energia é exatamente o mesmo, né, só que muda o propósito da máquina. O propósito de um refrigerador é retirar calor da parte fria, de dentro do congelador, do refrigerador, e mandar para fora. Então, é o mesmo conceito, né? O que muda é o que é o propósito do refrigerador. Uma bomba térmica é exatamente um refrigerador, o que muda é o propósito. A bomba térmica é usada para gerar calor, para aquecimento de um ambiente. Então, tira calor do exterior, que está frio, e para manter a temperatura alta num ambiente interno. Então, essa eficiência, a expressão para a eficiência genérica de uma bomba térmica.
mostrar um exemplo, vou mostrar uma animação singela, tá? Só para o funcionamento do motor mais comum, que provavelmente todo mundo conhece, que é o motor a combustão interna, né? Aqui tem o pistão ligado no girabrequim, que é o eixo de transmissão do motor, e assim por diante. Esse é o motor que a gente chama de motor de 4 tempos. Tem o tempo de admissão, a compressão, o tempo de potência e a fase de exaustão. E aí começa outra vez. E assim indefinidamente. Aqui à esquerda a gente estava mostrando esquematicamente o que está acontecendo com o gás ali, né? É claro que o funcionamento de um sistema desse é uma coisa bastante complexa, né? O gás que circula, né, na verdade, não é o mesmo gás. Você tem a admissão da mistura ar-combustível, né? Essa mistura é queimada, transformada essencialmente em gás carbônico, água e outros produtos, né? E o gás que é expelido no final é outro, né? Mas a coisa começa de novo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente usa, né, um modelo simplificado, ultra simplificado do sistema, né, para fazer uma análise elementar da termodinâmica do motor, né? Esse é o chamado ciclo de Otto. Otto é o inventor do motor a explosão, na verdade o cara que conseguiu fazer um motor a explosão interna que não explodisse, né, enquanto funcionava. Ele foi o primeiro, né? Então, o ciclo de Otto é representado simplesmente assim, né? A gente considera processos quase estáticos, né, muito devagar, para a gente poder fazer as contas, né, usando a termodinâmica, né? Então, aqui está a representação do diagrama TV, né, e PV, né? VA e VB são determinados pela geometria do motor, o curso do pistão dentro do cilindro, né? Então, como é que a gente faz para analisar um ciclo térmico, né, de um motor ou de um refrigerador? Tudo que a gente precisa é identificar aonde, quando que o sistema recebe calor e quando que ele rejeita calor, né? Nesse modelo simples, né, todo o calor é absorvido aqui, né, na etapa BC, né, que representa o que está a transferência de calor pela combustão do gás, né? E o calor, basicamente, o gás, quando ele é resfriado, ele chega numa temperatura mais alta, ele é mandado embora, né? E é como se esse calor tivesse sido rejeitado para a fonte fria, certo? Então, usando as equações do gás ideal, que são muito simples, né? Simplesmente o calor absorvido é Tc menos Tb e o calor rejeitado Td menos Ta, né? O trabalho, como em todo o ciclo, né, é igual ao calor total recebido pelo sistema e, portanto, o trabalho é essa expressão aqui, né? As temperaturas foram colocadas em ordem alfabética, né? A gente não é necessário fazer mais nada, mas a gente pode conferir, né? O trabalho, né, na verdade, ele é realizado nas adiabáticas, né? Mas para o gás ideal, né, numa adiabática, o trabalho é o negativo da variação da energia interna. Então, é fácil escrever o trabalho nas adiabáticas nesse CA e, somando esses trabalhos, a gente obtém exatamente a mesma expressão que a gente tinha antes. Para fazer... Então, para quantificar as coisas, a gente precisa conhecer o calor trocado, né? Por exemplo, a quantidade de combustível queimado e o seu calor de combustão pode te dar o aumento de temperatura aqui, de qualquer forma. Mas a gente pode relacionar as temperaturas, né, nos extremos das adiabáticas, né? A gente já viu numa aula passada, né, essa relação entre pressão e volume numa transformação adiabática reversível de um gás, né?
Então, basicamente, essas coisas, a razão entre as temperaturas, depende da razão entre os volumes, o volume maior do cilindro e o volume menor, chamada razão de compressão ou taxa de compressão. Certo? Fazendo isso, é muito simples de ver como as diferenças nas adiabáticas são proporcionais, né? Você obtém uma expressão para eficiência de um ciclo qualquer. Certo? Quer dizer, a quantidade, o resultado é interessante, né? A eficiência no motor não depende do seu tamanho nesse modelo aqui, né? A eficiência é simplesmente a razão entre o trabalho e o custo do trabalho, e essa razão é fixa. Então a gente obtém essa expressão aqui, né, que mostra aqui o rendimento, né, do ciclo de Otto, né, o ciclo termodinâmico ideal de Otto, é isso aqui, 1 menos uma coisa que vai com o inverso da taxa de compressão. Então, embora essa análise muito simples e simplificada mostra um resultado importante, né? O rendimento, né, de um motor desse tipo é tanto maior quanto maior for a taxa de compressão, quanto maior for a razão entre o volume maior e o volume menor do cilindro. No caso, né, do motor a explosão, essa taxa de compressão é limitada pela natureza do motor, né? Todos os combustíveis têm um ponto de ignição espontânea. Basicamente, se você aumenta a temperatura, a coisa queima espontaneamente, né? Obviamente em contato com o oxigênio do ar, né? Então, isso aqui é basicamente que limita a taxa de compressão e, portanto, o rendimento dos motores a gasolina. Eles dependem também da razão Cp sobre Cv do gás, que no caso desses combustíveis é bastante próxima de 1. Né? Mas então, essa é um exemplo do motor mais comum que existe, né? Analisado do ponto de vista da termodinâmica idealizada num ciclo.